começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Quando nós falamos de restauração, nós falamos de algo que é cristão, de algo que é espiritual. Então, se eu quero buscar uma restauração completa, e é isso que a gente fala por aqui, não só coisas pontuais no meu casamento e mudanças assim, aleatórias de comportamento, então a gente tem que buscar, em primeiro lugar, a restauração da nossa aliança com Deus, porque nós estamos vivendo hoje as consequências dessa ruptura dessa aliança que foi feita lá atrás, com os nossos antepassados. Então a restauração da aliança com Deus é a chave da restauração de todas as coisas. Então, se eu sei para onde eu tenho que ir, qual que é o meu foco nessa caminhada, que não é uma superação, não é algo assim, vou viver uma superação, uma possível reconciliação. Não, é a restauração de todas as coisas. Eu tenho que primeiro restaurar a minha aliança com Deus e viver o meu processo com Ele, conhecer quem Ele é, que é a conversão verdadeira, né, real e profunda. É algo diferente do que só se dizer cristão e nascer na igreja e esquentar banco de igreja de final de semana. Eu tenho que viver a libertação também, porque tem coisas que eu tenho que me arrepender, renunciar, abrir mão, né, entender as coisas que eu trouxe de bagagem dos meus familiares, padrões e heranças, e viver em santificação e obediência. Então essa é a parte que me cabe. Se eu não estou vivendo isso, então assim, eu não vou conseguir suportar processo nenhum, eu vou estar vivendo a minha própria vontade. Que não quer dizer, né, que eu não vou ter que lidar com essa dor. A minha dor, especificamente, eu consigo identificar muito bem que era uma culpa. A minha dor era uma culpa muito grande que eu carregava por olhar para a situação e saber que eu poderia ter feito mais e não fiz. Que eu poderia ter feito alguma coisa e não fiz, mas é porque eu realmente não sabia como fazer, né? Eu busquei fazer com base naquilo que eu tinha vivido, com base naquilo que eu ouvia. Eu nunca busquei na palavra, apesar de ter nascido na igreja e vivido dentro de uma igreja por 30 anos. Eu nunca busquei na palavra o significado do casamento, né? O verdadeiro Deus, não só o Deus que eu ouvia, né? Mas um Deus que a gente vê, um Deus que está perto. Então eu nunca busquei isso. Então eu sabia que tudo que eu estava vivendo fazia parte de escolhas que eu havia feito no passado. Então a culpa era algo que me pegava bastante. Quando você procura meios facilitadores de diminuir sua dor, e esses meios, eles não são cristocêntricos, né? A cura, a libertação, etc. Não é Cristo quem vai fazer, mas é outra pessoa, é um processo, é uma receita, é um manual. Então, assim, você vai ficar correndo atrás do vento, você vai viver de rituais, você vai viver de performance, né? E só vai viver as bênçãos da aliança, da restauração, quem vive a restauração da aliança com Deus, porque Deus não entrega os benefícios das promessas dos filhos para aqueles que não são filhos, né? Então existe um abismo entre uma coisa e outra, a performance e o seu coração. Vou falar uma coisa aqui muito, muito, muito importante para vocês. Existem pessoas que vão ministrar sobre sua vida. Você procura pessoas para entender sobre restauração e viver o seu processo. Ok, eu entendo. Existem infinitos testemunhos. Mas essa pessoa, ela trabalha com restauração e ela te vende uma receita. Olha, você vai ter sua família restaurada em tantos dias. Toma cuidado. Olhe para quem tem um ministério e olhe para esse ministério. Como essa pessoa lida com as outras pessoas? Essa pessoa é um verdadeiro adorador de Cristo? Ou é um verdadeiro adorador de si mesmo? Colocando para você performances para você restaurar a sua família. Toma muito cuidado. Porque não adianta. Se você quer que uma pessoa
faz coisas que Cristo não faria? Você quer que essa pessoa, ela ministre sobre sua vida e você quer viver as bênçãos da restauração, da aliança com Deus? Então, assim, existe um grande abismo, né, entre uma coisa e outra, né? E o que eu mais vejo aqui são pessoas que estão em busca de performances, rituais, misticismo para a restauração da família. Vai fazer anos, vai fazer cursos e tudo mais, podem viver reconciliações, superações, sim. Mas a restauração de todas as coisas é só Jesus quem faz. Porque uma coisa é fato. Se a pessoa se ela fala 99% das coisas que ela fala é luz, mas tem 1% que é trevas. E trevas não é só coisas pesadas, não, são coisas sutis, tá? Então eu costumo dizer que é 200% treva, gente. Então, assim, o que eu mais vejo são pessoas feridas e machucadas que estão rodando em desertos porque estão seguindo conselhos de receitas e manuais práticos de restauração de família. E eu vou ser bem sincera com vocês, com propriedade de quem viveu. Não existe. Então, nesse seu processo, você só vai saber verdadeiramente que você está vivendo o processo verdadeiro, o processo real com Deus, quando você olha para o passado e você não se reconhece mais naquela pessoa que você era e você nem quer. Na verdade, você se arrepende de quem você era, você tem vergonha de quem você era, né? Então, agora você quer fazer as coisas segundo a vontade de Deus, segundo os planos de Deus, e não mais de acordo com a sua vontade. Então, você busca conhecer qual que é a vontade dele. Mas, em primeiro lugar, você busca conhecer quem é ele através de intimidade, através de muita oração, através de um comportamento diferente do que você tinha no passado. Então, essa é a verdadeira conversão. Esse é o início do seu processo de restauração, que é único, pessoal e intransferível. É você e Deus. E é por isso que quem entendeu primeiro, morre primeiro. Como assim, Natália? Morre primeiro? Quem entendeu primeiro o plano de Deus, morre primeiro no sentido de matar a sua própria carne, negar a si mesmo, para fazer aquilo que Deus tem planejado, né? Porque existe um padrão de Deus. Existem os planos de Deus, né? Para as famílias, individualmente para as pessoas e para as famílias, né? Para os casamentos, famílias consagradas e etc, né? Então, quem entende e se posiciona nesse sentido, vive rápido. Quem entende, se posiciona e não abre mão, não negocia aquilo que está aprendendo no secreto com Deus, sai desse deserto rapidinho, porque é tudo entre eu e Deus, não entre eu e as pessoas, entre eu e Deus. Todo mundo que chega para ver os meus vídeos aqui, né, aquilo que eu compartilho sobre a minha história, a minha experiência de conversão com Deus e restauração, vão ver que eu falo assim coisas totalmente diferentes do que as outras pessoas falam, né? Nessas questões de tem algumas coisas como contato zero, como que faz o deixar ir, como que é ir. Gente, é o seguinte, né? Em relação ao servir e a amar, a máxima da sua vida como cristão é ser um mini Cristo, certo? Então, você tem que basear suas atitudes, as suas escolhas, naquilo que Jesus faria. Você consegue entender o que Jesus faria diante de qualquer situação quando você conhece quem Ele é? Por isso que um dos pilares da restauração é se converter. Não tem como viver a aliança sem conversão. Então, se você já entender isso, né, que não tem performance, não é aquilo que você faz, mas aquilo que Deus faz através de você, e você vai para Deus com todas as suas forças e suas reservas, pronto, o resto é Ele quem vai fazer, né? E como eu disse, o arrependimento verdadeiro, ele vai
vir de nós, né? É claro que o outro vai ser tratado também, porque Deus ele não faz a obra pela metade, né? Se ele falou que vai ter restauração, então a restauração de todas as coisas. Então aquele marido, aquele cônjuge que está lá fora, incrédulo também, ele é santificado através da sua santificação. E sim, Deus alcança ele e depois vem o arrependimento. O arrependimento do pecado que ele cometeu contra Deus. Então nossa oração deve ser essa, para que ele se arrependa daquilo que ele cometeu contra Deus, né? Do pecado, mas principalmente para que as vendas dos olhos deles caiam e eles tenham consciência espiritual do que eles estão fazendo lá fora. Você nunca vai me ouvir dizer que depois que você fizer um atendimento comigo, depois que você passar pela escola, passar pelo clube, onde você estuda sobre Deus como centro de todas as coisas, eu nunca vou falar pra você assim, olha, depois que você fizer isso, você vai ter sua família restaurada. Você pode ter certeza. A única coisa que eu falo pra vocês é que assim, se você decide ouvir a Deus e lutar pela sua casa, mas lutar da maneira certa, ao lado de quem faz essa mudança, essa transformação e a restauração verdadeira, que é só quem está no céu, eu garanto, você vai estar fazendo a vontade de Deus. Isso eu garanto, isso eu tenho certeza. Mas dizer que em 3 dias seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar, em 3 meses, 5 meses. Gente, isso é algo tão... Olha, é terrível isso. É terrível, isso não existe em lugar nenhum. Até porque as coisas só vão acontecer dentro dos princípios de Deus. Se o seu casamento está dentro dos princípios, os padrões de Deus, ok, você está fazendo a vontade de Deus. Agora, eu já orei por coisas que não eram vontade de Deus e eu nunca recebi essas coisas. E ficou claro pra mim, aquilo ali não era o padrão de Deus. Não era totalmente fora. Então assim, como que eu quero viver em aliança com Deus e fazer coisas que não estão dentro da ordem bíblica, das ordenanças? Não tem como. Nem todos serão. E eu deixo isso muito claro. Não, nem todos relacionamentos serão restaurados. Porque Deus não quer? Não. Porque as pessoas não querem. As pessoas se agarram às suas dores, às suas feridas, se agarram aos seus desejos, ao hedonismo, né, ao seu bel prazer, e luta com isso com unhas e dentes até o seu limite. E às vezes desistem, ou às vezes entendem que não era por esse caminho e mudam a rota. E daí vai para a rota que é com Cristo, né? Então Ele faz todas as coisas. Então, independente do tempo, independente de como estão as coisas, pensa em Deus como um pai. Não só como Deus, mas como um pai. Imagine um filho pedindo ajuda para o pai, né? É o que o pai mais quer, é ajudar esse filho. Então, essa é a posição de Deus, né? Então, a gente ter essa consciência já é metade da batalha.